é simples pra um rei, mas não tenho nada além que o coração cantando um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além e o coração cantando não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além que coração cantando um aleluia, aleluia. Você é grato ao Senhor Jesus? Aleluia.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos lá, igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Para todos sempre és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos lá, igreja. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Glórias a Deus. Poder sentar, igreja. Glória a Deus.
Deus, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Saudamos, irmãos, todos bem-vindos para esse culto. Obrigado pelos louvores, essa bondade de Deus que nos acompanha todos os dias. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Se não fosse a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Saudamos aqui nessa manhã, meus irmãos presentes, a senhora Marelis. Muito bem, fica em pé, minha irmã. É sua mãe, com certeza, né, Sênia? Glória a Deus. Fica em pé um pouquinho, queremos saudar, Isso. Ela vem lá da... muito bem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida dela. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção tê-la aqui no nosso meio, nessa manhã. Também saudamos aqui presente a Elaine. Muito bem, Elaine, olha, já está em pé. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida da Elaine, ok? Obrigado pela presença, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia, Isaías 55. Isaías 55 é um convite de Deus para as nossas vidas. É um dos convites mais lindos que nós temos na palavra de Deus. Um convite que mostra a graça de Deus. Que apesar de nós, apesar das nossas limitações, da nossa humanidade, aqui tem um convite, onde mostra que o Senhor está dizendo que aqueles que têm sede podem vir, aqueles que têm necessidade podem vir. Mas eu quero aplicar apenas alguns versículos, eu quero que você olhe lá para o versículo 3 do Isaías 55, 3, fala assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Esse versículo aqui dá uma mensagem muito grande, mas eu quero só que você ouça então, que Deus está falando comigo e com você, que nós devemos inclinar os nossos ouvidos aqui, ou seja, deixar de ouvir qualquer outra coisa, mesmo os pensamentos, e ouvir para que a nossa alma seja alimentada. O versículo 6, tão conhecido, mas vamos ler. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. Esse versículo ele fala de oportunidade. Nunca perca a oportunidade de ter um encontro com Deus. Hoje é uma manhã que você e nós queremos ter um encontro com Deus. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Esse é um versículo que Deus está dizendo, ó, busque-me a mim, invoque. É um versículo que está dizendo de oportunidade de encontrar-se com o Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Só dessa maneira que nós podemos entender quanto nós estamos realmente na presença do Senhor. E aí o versículo 8, que é tão bonito, mas tão profundo. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós pensamos muitas vezes que a maneira que estamos, achamos muitas vezes que está correto, a nossa maneira às vezes de viver. Então os nossos pensamentos, meus irmãos, eles precisam estar alinhados e submetidos à palavra de Deus, submetidos ao Senhor, porque os pensamentos nos enganam também. Muitas vezes os caminhos significam decisões, tomada de caminhos. E mais ainda, o Senhor fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos e os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os de vocês. E assim ele vai terminando a palavra, mas eu quero deixar o versículo 11 aqui para nós. 11 e 12. Assim será que a palavra que sair da minha boca não vai voltar vazia. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, ela continua em nossas vidas depois. Fará o que desejo e vai prosperar naquilo a que enviei. Vocês vão sair com alegria, em paz serei guiados, os montes, os outeiros, todos vão sair em contentamento perante a vossa face. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus.
Amém? Vamos então agora, hoje a pastora tem a palavra e vai estar ministrando em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, nesta manhã, venha restaurar a nossa vida e venha nos trazer alegria. Que o Senhor restaure-nos a nossa vida por inteiro. E eu quero falar nesta manhã sobre Jesus, a voz da esperança. E a voz da esperança diz assim para a gente: eu vos aliviarei. Então, eu não sei o que você está sentindo, mas aquele peso, aquele problema, aquela angústia, coloque na mão do Senhor agora, porque Ele quer dar essa palavra para você: eu vou te aliviar. Amém? Eu vou falar a primeira parte deste sermão.
É um sermão mais longo, então por causa disso que eu fiz a metade dele só. E vou continuar na próxima vez. Mas me permita perguntar, você tem protegido a sua emoção? Ou ela é um barco à deriva, sem bússola? Olha, provavelmente você não admitiria que um estranho invadisse a sua casa sem uma reação. Mas talvez você permita que os estímulos estressantes invadam algo muito mais importante e muito mais caro do que os seus bens materiais, que é a sua emoção e todo o território dela. Claro, é importante a gente fazer seguro daquilo que nós temos de valor, mas a nossa emoção não é o nosso bem maior? Então, como equipá-la? Que ferramentas usar? E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Porque quantas vezes uma mísera crítica, ou então uma tola preocupação, ou até mesmo uma débil ofensa, estraga o nosso humor e promove a irritabilidade no nosso coração. Muitos são preocupados com o colesterol, mais interessante que não com a sua dieta emocional. Preocupam-se em malhar numa academia, mas não em exercitar o seu eu. Por quê? O eu, ele gerencia os nossos pensamentos. Muitos são responsáveis em proteger o seu carro, a sua casa, a sua empresa. Não admitem a invasão de nenhum tipo, mas não protegem a sua mente. Muitos não admitem conviver com o lixo de fora, mas não se preocupam se o estão acumulando dentro de si. Não há escolhas sem perdas. Não há. Não há escolhas sem perdas. Então, quem não estiver preparado para perder o irrelevante, não estará apto a conquistar o essencial. E por isso que nós vamos abrir agora as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que nos diz este verso. Filipenses 4, 8. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Pode se assentar. Então, nós temos que nos concentrar no que pensar. Precisamos escolher aquilo que é indispensável, aquilo que é importante. Sabe, nós nos comunicamos com o mundo pela internet. Hoje em dia fazemos isso com muita facilidade. Mas nós temos grande dificuldade de falar com nós mesmos. Nós dominamos a tecnologia para viajar para outros países, mas não para conquistar os espaços onde nasce a timidez, onde
floresce a ansiedade que nós sentimos tanto, onde cultiva-se o medo, porque nós o temos, e onde semeia-se o sentimento de culpa, porque muitas vezes volta e você começa a sentir um sentimento de culpa. Isso é, nós exploramos mundos distantes, mas não os nossos próprios mundos. E há um sentimento generalizado de frustração nos nossos dias, muita frustração. E eu acho que não é até exagero de a gente afirmar que nós vivemos a era do cansaço. Não só do cansaço, mas da angústia também. Muitas pessoas estão angustiadas, porque é um mundo de correria, é um mundo de atrapalhos. E quando nós perdemos a esperança, nós deixamos de acreditar que coisas boas podem acontecer conosco. Sabe, é angustiante a gente acreditar que Deus, que é bom e amoroso, não tendo a esperança de que sua bondade, como nós cantamos hoje, e o seu amor, a sua misericórdia, se aplicam à nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 12, 12. Vamos ler só a primeira parte. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. A esperança que nós recebemos de Deus, ela é bem maior do que as circunstâncias. E nela é que nós renovamos as nossas forças em meio aos desafios e tribulações que a gente tem. E assim que nós podemos seguir em frente, adiante e com fé no nosso coração, que Deus tem nos dado. Alegrando-nos na esperança. Ter esperança em um futuro feliz não apenas se apoia no autêntico amor pela vida que nós precisamos ter, bem como ajuda a gente a desfrutar do momento presente. E a Bíblia nos diz que a esperança é a expectativa de felicidade no futuro. Quer dizer, não é uma garantia de que as circunstâncias serão exatamente como nós desejamos, mas a confiança de que o nosso amor pela vida nos acompanhará. E a esperança, ela é a capacidade de amar a vida agora e no futuro. E quem faz isso? É o amor de Jesus Cristo. E esse amor de Jesus Cristo quer nos fortalecer para a gente levar uma vida de alegria e de esperança. Um outro texto que eu quero que vocês abram comigo, vamos para Jeremias 29 e vamos ler o verso 11. Jeremias 29, 11. Deus nos dizendo isso. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Desígnios de paz que Deus tem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ame a vida, porque Deus o ama,
porque Deus a ama. E Ele lhe dará uma esperança e um futuro para fazer de você uma pessoa feliz, porque é isso que Ele quer nos ver felizes. Agora, as nossas mentes, elas são como depósitos bancários que esperam os nossos depósitos. Então, se regularmente nós depositarmos pensamentos, que seriam como pagamentos, pensamentos bons, encorajadores e edificadores, o que nós vamos retirar será assim também. E quando a gente pensa, é muita coisa. Muita coisa. E os juros disso serão pagos, serão esperança e alegria. É o que nós precisamos, de esperança e alegria. E eu quero que você abra comigo agora 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Se você puder, coloque-se em pé, nós vamos fazer a leitura desse último verso. 1 Coríntios 2, 9. É isto que Deus quer para cada um de nós. E Ele quer que a gente se aproprie disso, que a gente creia, que a gente receba com fé no nosso coração, na certeza de que o Senhor está à frente das nossas vidas e quer nos abençoar. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Você pode tomar assento. Você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Então você está colocado aqui nesta promessa de Deus. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiram à mente humana, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor possa te fazer receber essa palavra do Espírito Santo de Deus como uma palavra de promessa, uma palavra de poder, que você possa assumir e ver na sua vida resultados, ver bênçãos de Deus e ver que o Senhor está cumprindo com a sua palavra. Deus é um Deus tão amoroso, nos ama profundamente, com um amor que nós não podemos imaginar o quanto que é. Esse Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. E não se esqueça, Ele sempre quer aliviar a sua carga. Ele quer te fazer caminhar livremente. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Amém.